Eu falava, as pessoas falavam, ah, você toca? Eu falei, não, eu só enfeito o palco. O meu papel era enfeitar o palco. Eu era canhota, minha viola ficava do lado contrário. Então aquilo era, né, as pessoas, nossa, uma pessoa canhota, coitados, né? Eu ficava sempre posicionada estrategicamente para trás. Mas eu sempre fui muito alegre, então eu acho que era isso, essa coisa do frescor, da gente rir, se divertir. Então, nossa, não me lembro o ano. Obviamente eu já tinha ouvido falar da orquestra aqui, né? Eu morava aqui na Vila Sinhá, que é pertinho de Santana, onde a orquestra ensaiava, mas isso era muito longe, né? E muito longe de mim, eu não tocava nem, continuei não tocando nunca. Mas eu tinha ido para Rondônia e tinha descoberto o Almir Sater. E isso me faz me sentir muito velha, porque eu fui com uma fita cassete no Walkman, ouvindo Almir Sater daqui pra lá. E fiquei fascinada pela viola do Almir Sater, porque era diferente do que eu conhecia como viola, né? Que eu cresci ouvindo música caipira, viola caipira, Tonique Tinoco, as duplas, enfim, Zebete no rádio tocando música sertaneja. Eu cresci ouvindo. Mas o Almir Sater se tornou uma referência diferente de viola, uma outra forma de tocar viola, e eu fiquei fascinada. Quando eu voltei, eu fui procurar a Fundação Cultural, porque eu sabia que na Fundação Cultural tinha aula de viola caipira. E eu vim assistir uma aula, e eu não me lembro mais. Eu não tinha viola, obviamente, mas eu acho que a turma estava lotada, não tinha vaga. E estava mesmo, assim. A orquestra era bem conhecida, as aulas eram disputadas. E aí o Braz falou, mas eu dou aula particular. E eu comecei a fazer aula com ele. Nesse meio tempo também, a orquestra entrou numa crise interna, algumas questões internas, e também saiu da Fundação Cultural, porque também a Fundação Cultural estava em crise, vários grupos foram saindo dos ensaios, dos espaços da Fundação. A orquestra também estava ali, ficou um tempinho, mas logo se retirou. Então, eu penso que nesse momento eu já estava fazendo algumas aulas com o Braz, eu sabia fazer o cururu. E aí o Braz falou, bora, porque muitas pessoas tinham saído também, a orquestra tinha um pouco diminuído. E eu sempre fui alegre, faladeira, e eu acho que ele pensava que ia ser um frescor ali pro grupo, ter alguém novo, alguém falante. Foi só o que eu fui a vida toda na orquestra, porque tocar de verdade eu nunca toquei. Mas aí eu comprei a minha violinha, que chama Catarina, e que tá lá até hoje. De vez em quando ela me acompanha em algumas narrações de histórias, mas eu continuo fazendo só o cururu. Mas para mim foi um fascínio, porque eu já tinha visto a orquestra se apresentar, já tinha visto na Inesita, e eu fiquei fascinada. Então era aquela coisa de juventude, de falar, olha, eu tô aqui. Eu fiquei muito fascinada. E adorei o grupo, gostava muito, né, do seu Oswaldo, do seu Zé João, da Dona Enide, Paulinho Caipira, e os meninos, né, enfim, eu adorei. E a minha primeira apresentação com a orquestra foi em Piracicaba, era uma dobradinha Piracicaba-Limeira. E eu nem acreditava que eu estava ali, porque primeiro a gente fez um show com a Inesita Barroso, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu cresci ouvindo por conta dos meus avós. Eu cresci ouvindo a Inesita, eu tinha um fascínio também por ela, pela pessoa forte que ela era, pela pesquisa que ela fazia. E de repente eu estava ali com a Inesita. E eu tenho uma foto, ela se perdeu, não sei onde ela está.
chorando no ônibus, conversando com a Inesita, chorando. Deus, você aqui. Nesse mesmo fim de semana, né, que foi Limeira e Piracicaba, a gente foi almoçar no restaurante, estava tendo um casamento, um almoço de casamento, e a gente entrou no almoço e nós participamos daquele almoço de casamento de uma pessoa que a gente nunca viu na vida. E de repente a gente falava, olha o privilégio da pessoa. A Inesita participou do almoço de casamento da pessoa e foi divertidíssimo, assim. Na primeira noite, depois da apresentação, que eu acho que primeiro nós fizemos Piracicaba, depois a gente foi conhecer a cidade, mas na primeira noite, depois da apresentação, eu estava extasiada com como a orquestra ocupava o palco, como as pessoas vinham depois conversar, como as pessoas se encantavam. E acho que tinha muita adrenalina, a gente saía dali e queria conversar, e queria comer, e queria beber, enfim. Eu era jovenzinha, sei lá, eu devia ter uns 19 anos. E vocês me disseram, os meninos da orquestra me disseram que tinha o batismo, depois eu descobri que eu tinha sido enganada. Que tinha um batismo, que para ser parte da orquestra todo mundo participava de um ritual. E o ritual era tomar de uma talagada só um copo de cachaça, um copo americano de cachaça. E eu acreditei e tomei. E ninguém acreditava naquilo. E eu, tomei a cachaça e fiquei sentada. Eu não podia sair do lugar. E a partir daquele dia, alguém brincou assim, a Cíntia é pingaiada. E aí dali eu fui batizada PIN. E até hoje, sei lá, quase 30 anos, 20 e poucos anos, as pessoas me chamam de PIN, eu virei PIN e eu só sou tratada por PIN, carinhosamente eu sou PIN, por conta dessa noite, que foi uma noite incrível, que eu nunca esqueci. E tenho memórias muito, depois a gente andando ao lado do rio Piracicaba, os meninos levando a viola e tocando num bar e a gente dançando na beira do rio Piracicaba. Isso ficou na minha memória para sempre. Para mim, por isso que foi incrível. Eu entrei com essa sensação de unidade no grupo, de todo mundo junto, todo mundo se divertindo. E isso era um alimento, assim, né? Depois a gente foi para Bauru com o Renato Andrade e Ivan Vilela. E aí esse universo, então, por exemplo, ver você tocando viola, também inspirado pelo Paulo Freire, pelo Renato Andrade, por esses violeiros que exploravam a viola, né? Exploravam as possibilidades da viola, que não eram só os acordes, não era só a base, mas perceber a riqueza de caminhos que a viola tinha. E eu me lembro que em Bauru, depois de uma das apresentações, acho que foi uma única, mas depois da apresentação, a gente se reuniu todo mundo num quarto, a galerinha jovem, né? Porque a gente tinha a ala jovem e a ala das pessoas mais velhas e mais sábias. E aí a galerinha jovem se reuniu no quarto e a gente ficou contando história. Eu já nem me lembro o que é que a gente falava. Eu sei que a gente ria muito e a gente ficava brincando de pular na cama. Eu falava, gente, quantos anos a gente tinha? E a gente se divertia com aquilo, aquele monte de gente. Eu falava, meu Deus, nós vamos quebrar essa cama. E a gente pulava e a gente ria e contava história. E aquilo era pra mim, me renovava, assim, de falar, olha, que delícia que é estar com essas pessoas. Então eu tenho boas memórias disso, da gente estar viajando, e era sempre divertido, né? Eu fiquei muito próxima da Bartira, que não tocava na orquestra, mas fazia direção musical da orquestra, que estava muito presente.
a Bá é uma pessoa muito importante na minha vida. A gente, uma época, trabalhou juntas contando histórias e ficou para sempre. Então, assim, e muito carinho. A gente se encontra pouco, quase nada mais, mas as pessoas ficaram marcadas, são marcas que deixaram, né? Eu acho que são relações para sempre. Olha, eu tenho lembranças do ônibus, histórias que não se contam. Tem histórias que as pessoas vão só imaginar, tem histórias que a gente não conta. Mas eu lembro da Bá assumindo a direção do ônibus e a gente lá gritando, é isso aí, vai tira, junto com ela dirigindo o ônibus. E eu me lembro de como a gente veio imbuído de uma felicidade depois dessa gravação desse CD. Da noite, que foi linda, e do Carlinhos Ferreira gritando atrás da minha orelha assim, tá caindo, e tocando percussão, porque a gente não tava conseguindo segurar o ritmo e ele tava morrendo. Ele fala, depois ele brigou com a gente, falou que a gente matou ele na percussão, porque era muita viola junta. Esse é um período que a orquestra estava bem cheia, então era muita viola junta, era difícil manter o andamento, então a gente ia diminuindo o andamento e ele lá gritando, não deixa cair, e tocando. Então eu tenho memória disso, tenho memória depois da gente ir pra pousada e a gente celebrar, a gente estava muito feliz. E depois o Carlinhos brigando com a gente no dia seguinte, porque a gente acordou ele cedo para ir embora. A orquestra foi muito mais importante para mim do que eu para a orquestra. Mas essa marca das relações, da história, são coisas que eu lembro, né? O Hermano Viana fez um material sobre música do Brasil. Tem uma foto minha linda nesse material e eu nunca consegui comprar esse livro. E eu lembro que a gente foi um dia antes, foi na chácara da Rerê, a gente foi para limpar, para capinar, e a gente acordou assim, tava ouvindo um barulhão e falando, nossa, o pessoal já começou a roçar, nossa, estamos atrasados. E aí a gente descobriu que era alguém roncando. E não era o motor, a gente estava achando que era o motor do coisa. Nossa, estamos atrasados. E não, era alguém que estava roncando, parecia um motor. Então tinha essas coisas de, bora fazer, então vamos gravar aqui, então tem que capinar o negócio, a gente ia lá. E foi também bem legal esse encontro. Então essas histórias, elas fazem parte de mim, de quem eu sou. Depois disso, eu fiz muitos amigos, né? O Carlinhos Ferreira se tornou meu amigo. Foi o Carlinhos, na volta de Londrina, quem me falou que ele tinha uma amiga chamada Sandra Lane, que era contadora de histórias. E me pôs em contato com a Sandra Lane. Eu fiquei uma semana na casa do Carlinhos. Que me botou umas enrascadas, ele e a namorada dele. A gente foi visitar a Serra do Cipó sem tomar café da manhã, quase morremos de fome. Isso fica para outro documentário. Mas foi o Carlinhos que me apresentou a Sandra, que me apresentou um monte de materiais sobre narração de histórias, e foi ali que eu comecei a pensar sobre a narração, sobre trabalhar profissionalmente com isso. Em 2000 eu fui para BH. Fiz uma imersão lá, me encontrei com os músicos, com a Sandra. Ela tinha um grupo chamado Passaredo, que era com crianças. E de vez em quando eu uso a minha viola, a Catarina, que é uma viola xadrez. De vez em quando eu uso ela para contar histórias em algum trabalho. Mas ela continua lá. De vez em quando eu pego, de vez em quando eu acho que eu vou conseguir tocar, mas eu desisto logo em seguida. E ela tá lá, assim, de vez em quando ela entra nas minhas narrações e tal.
Mas eu acho que mais que a viola em si, foi a rede que eu fui construindo, estabelecendo, as pessoas que eu conheci, né? O Paulo Freire, que é um lindezo de pessoa, né? Então, quantas pessoas incríveis eu tive possibilidade de conhecer por meio da orquestra. Eu acho que isso é para sempre.